podcast do Podenge ACEA, realização da ACEA e colaboração do CREA Minas. No podcast de hoje, nós vamos estar conversando com o engenheiro Luiz Gustavo Neder, que vai falar com a gente sobre prevenção de acidentes na mineração. Gustavo é graduado em Engenharia de Produção, pós-graduado em Engenharia da Segurança do Trabalho e especialista em Auditoria e Perícia Ambiental. Gustavo, seja muito bem-vindo aí. Obrigado por você ter aceito o convite e vir falar um pouquinho com a gente aí sobre esse tema que é tão importante, né, para que todos que estão nos assistindo se previnam. Sim, eu fico grato de poder estar aqui para contribuir, né, com a experiência que a gente vem acarretando ao longo desses 22 anos e vamos discutir um pouco, né, sobre esse bicho-papão que é a mineração, que realmente é um ambiente de trabalho que traz muitos riscos, muitas situações, tanto para o trabalhador quanto para o meio ambiente e até mesmo para a sociedade, e muitas das vezes, né? Com certeza. Gustavo, vamos começar falando, então, da importância, né, da mineração na sociedade. Quais são os impactos positivos e negativos da mineração para os colaboradores, o meio ambiente e a sociedade? Então, Rosângela, o que acontece? A mineração, creio eu, que deva ser uma das formas de trabalho mais antigas que existem, né, na sociedade. Porque desde das antiguidades, o minério sempre foi utilizado para algum fim. A construção de casas, fazer fornos. Então, assim, a gente data isso de 1800 e pouquinho, quando ocorriam os acidentes nas minas subterrâneas, né, na Europa, Rússia, entre outros locais. Então, é uma atividade muito antiga. Eu creio que seja até mais antiga do que isso. Ela data um período que começaram a contar, mas eu creio que deva ser muito antiga, né? Porque qualquer minério que você tira da terra e utiliza ela para um fim, ele não deixa de ser um mineral, uma espécie de mineração. Com certeza. A gente pensa nas casas antigas que eram construídas com barro, né? É uma mineração, era retirada a terra, as olarias. Então, mesmo aquela mais antiga, onde fazia aquelas ocas mesmo, até de índio, era utilizado o mineral para poder fazer. E a mineração, ela vai ser importante por toda a nossa vida, porque tudo que você vê, tudo metal, o plástico, são poucas as coisas que você não utiliza diretamente a mineração, o minério. Porém, mesmo para você fazer alguns outros tipos de materiais, você ainda precisa do minério. Então, ele sempre vai ser importante, desde o mais simples, que seria a alvenaria, construção civil, até mesmo para fazer chips de veículos, chips de computador, né, que hoje a gente pode ver aí que tem até algumas novas mineradoras que estão aparecendo por aí, né, até falando um pouco sobre as terras raras que tem aparecido muita mineração. Então, é algo que é muito importante. Ela sempre vai ser importante. O que tem que muitas das vezes preocupar é com a maneira que é processado esse mineral. Por quê? O minério, ele por si, ele traz alguns riscos que a gente vai falar um pouco à frente, mas não adiantando o que a gente vai falar, mas esses riscos, ele tanto é para o trabalhador quanto para o meio ambiente, em caso, às vezes, de áreas onde eles fazem lavagem de minério, depois tem as barragens, essas barragens, a gente sabe de alguns acidentes que ocorreu até mesmo em Minas Gerais. Então, para o meio ambiente e também para a sociedade. Eu sei de situações no passado de empresas de minerações que afetaram praticamente uma comunidade inteira. Eu posso citar um exemplo de uma empresa no passado, em Chernobyl, na Ucrânia, onde o pessoal utilizava o urânio, processava o urânio, e por uma metodologia que quiseram aplicar lá, quer dizer, veio a ter aquele acidente, foi o maior acidente nuclear de todos os tempos, até hoje aquele local não serve para mais nada. E ninguém esquece. Vai ficar gravado no DNA da sociedade pro resto da vida, porque tem locais que nunca vai conseguir se recuperar, ou daqui milhões de anos. Então, por quê? Porque realmente foram situações que não tomaram o devido cuidado, não pensaram antes o que poderia ser prevenido para não acontecer. E aproveitando a tua deixa, quais são os impactos positivos e negativos da mineração para os colaboradores e meio ambiente e a sociedade? Os impactos positivos que nós temos, o desenvolvimento, né? Todo o desenvolvimento
é para tudo aquilo que facilita a nossa vida, desde o metal, uma faca. Como você falou agora anteriormente, que você já deu uma pincelada para a gente, né? Sim, você pega uma faca, vamos pegar, eu trabalho num grupo de empresas, né, que tem uma empresa delas que utiliza o nosso material, nós temos a extração, temos o primário, que é onde é feito um processo com o material, depois ele vai para fazer um outro produto, um subproduto, que é uma massa de polimento. Essa massa é vendida para uma fábrica da Tramontina, onde eles fazem o polimento de metal. Então, você percebe que a cadeia é gigante do material. Então, beneficia em vários aspectos para o trabalhador. Na geração de empregos, de receita para o Estado, às vezes a empresa trabalha com ações sociais, né, e eu acho que... Na sua grande maioria, as minerações trabalham, tem um lado social muito bacana também, né? Muito grande. Se você vê assim, eu vou citar um exemplo. Um acidente que nós tivemos com mineração, mais para o lado de BH ali, e enquanto estava todo mundo, Ministério Público Federal, querendo fechar a mineração, a população da cidade estava implorando para a justiça não deixar fechar, porque se fechasse, acabava a cidade. Porque por mais que ocorreu aquele incidente lá, e foi um incidente grave, mas percebe-se que a importância daquela operação para a sociedade. Então, assim, tem a receita direta, a receita indireta, empregos, geração de trabalhos indiretos, porque o cara da papelaria vende para a mineração, então gera emprego para o cara da papelaria, para o cara do banco. Então, assim, é uma cadeia gigante. Com certeza. Gustavo, fala para nós como que funcionam as diferentes etapas da mineração, como extração, beneficiamento e gestão de rejeitos. E também, quais as diferenças entre mineração a céu aberto e a subterrânea? Perfeito. Então, Rosane, assim, a mineração, ela inicia-se o seu processo primário na extração. Então, a extração é onde você vai, faz a pesquisa. Toda a mineração ela começa como uma startup. Então, vai um pessoal de pesquisa, vai verificar. Então, eles têm que verificar a qualidade daquele minério, para que ele vai ser utilizado. Depois, qual que é a quantidade que tem ali? Será que é viável abrir uma mina ali, abrir uma fábrica? Por quê? Porque, de repente, a quantidade de minério que eu tenho ali, ela dá para 5 anos. E o custo operacional meu é muito alto. Então, eu teria que dissolver esse custo em 20 anos, sendo que eu tenho para 5. Então, muitas das vezes, o projeto morre morto justamente por essa exaustão ser muito rápida da mina. Então, primeiramente, você extrai o minério, depois você vai para os processos produtivos. Primeiramente, os primários. Vamos pensar numa empresa de alumínio. Então, ela pode ter na primeira cadeia dela a extração de bauxita, que é o minério que tem aqui na região, alumínio. Acho que é o que mais é o mais forte, né? Nosso. A bauxita, a argila é o mais forte. E, então, aí uma empresa de alumínio, ela vai... extrai o minério, faz a lavagem química daquele produto e extrai o alumínio. Aí o alumínio ainda é um primário. Ela vende o tarugo, às vezes, de alumínio, né? Aí ela pode vender para uma empresa de cabos, para uma empresa de panela, para uma empresa de VI automotiva. Então vai para diversos ramos para fazer outros produtos. Um copinho desse aqui, se ele é um copo de alumínio, então você vai perceber que teve várias mãos nele. Desde a extração, isso aqui foi extraído do minério. Sim. Depois passou por um processo produtivo para fazer o tarugo do alumínio e depois foi para o produto final, que é o copo, onde é vendido na fase final para a pessoa que vai utilizar em casa. Quantos empregos não foram gerados para chegar numa unidade de um copo desse? É uma cadeia gigante. Sim. E a gente tem a felicidade, né? Eu sempre digo que eu sou apaixonado por trabalhar 22 anos na mineração e ser mineiro. Porque a mineração está intrinsecamente ligada a Minas Gerais. Minas Gerais hoje nós temos vários pontos de mineração fortes no Pará, né? Carajás, muitos lugares do Brasil, Goiás, mas Minas ainda é a campeã da mineração ainda, né? Você pegar o lado ali de Belo Horizonte, é muita mineração gigante ali, né? Gustavo, a legislação e normas, né? Quais são as principais leis internacionais e nacionais que regem a mineração? E quais normas técnicas e certificações privadas são mais relevantes? Então, Rosângela, nós sempre trabalhamos eu gosto muito do direito, né? Eu até estudei direito também, numa etapa da minha vida. Então, ela vem numa hierarquia de leis, de regras, né? Então, nós temos a lei maior, que é a Constituição Federal, e ela vem tratando alguns itens sobre saúde e segurança nas empresas, até que ela vai cair depois na CLT, depois nas normas regulamentadoras, que são as NRs, normas do Ministério do Trabalho. Dentre elas, só para a mineração, tem uma NR que é a 22, que trata a mineração, né, a parte de segurança ocupacional na mineração. Então, ali são tratados diversos procedimentos, regras a serem seguidas para
eu não vou dizer que é muito fácil eliminar os riscos, mas pelo menos para controlar os riscos para que eles não transformem em acidentes. Sim. Então aí a NR22. As internacionais